Tenhamos isso como uma obrigação em todas as notas fiscais, você discriminar o que está sendo pago de mercadoria e o que está sendo pago de imposto. Eu quero dizer, complementando o que o Silvio Vasconcelos falou, é que o então deputado Guilherme Afif Domingos, foi deputado federal 1986, 87 até 90, ele tinha esse projeto de dizer, cada produto, o feijão, o arroz, aquilo que o Merebo falou, o cara quando compra já sabe quanto pagou no imposto sobre aquele produto. Nunca passou. O governo pressionava, Sarney contra, Collor contra, Itamar contra, Fernando Henrique contra, Lula contra. Todos os governos são contra essa discriminação. Os Estados Unidos tem isso? Tem. Os Estados Unidos, você quando compra, você pega o IVA, né? O IVA, inclusive os Estados Unidos tem só interrompendo um pouquinho o Vasconcelos, os Estados Unidos eles têm um sistema tributário estadual diferenciado. Você, no Texas, você tem um imposto estadual, no Arizona é um tipo de imposto, mas você vê no supermercado, eu já fui muitas vezes, e você paga, você vê quando você está pagando imposto. Eu acho que o problema do Brasil não é tanto essa questão da carga tributária, vocês tocaram muito bem, é a questão da complexidade, ou seja, não temos um sistema simples, ele é em cascata, um tributo é pago várias vezes, e por que a carga tributária não baixa? E reforma tributária também não sai. Independentemente do governo, não sairá. Por quê? Porque quando se fala em arrecadar mais, por que precisa arrecadar mais? Porque se gasta muito. Então a questão é a seguinte, sem baixar o custo do país, sem baixar o gasto público, não vamos ter nunca uma reforma tributária que baixe imposto. Mas poderia ter uma que simplificasse o sistema. Temos 74 tributos ao todo. Só declarações federais que são apresentadas para a Receita Federal são 36 declarações. E falta transparência também. Por exemplo, se você comprar uma camisa de 100 reais, aí diz que a alíquota do ICMS é 18%. Só que como ele é embutido, a forma como ele é calculado, você termina pagando R$21 de imposto. Ou seja, se fosse 18%, você pagaria 118, só que você termina pagando 121. E aí você, que é o consumidor, não tem a consciência de quanto está pagando. Então, a simplificação e a questão da transparência, eu acho fundamental. E isso podia acontecer sem reduzir a arrecadação. Talvez até aumentasse. Talvez até aumentasse. Se você simplificar, até melhora a situação. Inclusive, esse exemplo que a doutora Mary acabou de me informar, isso vai modificar de estado para estado, porque cada estado tem uma legislação de ICMS diferente, tá certo? Então você vê as famosas guerras fiscais. O que é que acontece? Você pega um estado que está dando isenção, abre um CD de distribuição, paga 1%, que o governo já não arrecada nada, então se ele conseguir arrecadar 2% para ele é lucro, então ele passa a arrecadar 2%, ele manda pela internet para aqui, para Pernambuco não ganha nada com isso, ele está no estado diferenciado, vai conseguir vender mais barato que eu, porque aqui eu estou pagando o imposto completo. Quer dizer, então foi bem colocado, essa legislação ela tem que ser simplificada, não pode um estado ter de um jeito, outro estado ter de outro, que vai acontecer o que nós estamos acontecendo hoje Agora, o extraordinário presidente Lula, inclusive, do alto da sua candidatura, às vezes ele bota para arrombar. Um dia desses ele, no discurso, estava defendendo a carga tributária brasileira, achando que inclusive é baixo, poderia até subir um pouco mais, dizendo que os países que não exageram na cobrança de impostos, a população não tem direito a nada. Não tem que ser exatamente assim. É totalmente errado, o presidente Lula está totalmente errado. Não é assim não. Você pode ter racionalização do gasto público, que existe no Brasil, e até o nosso Velozinho tem alertado, né, que é o especialista número 1 do Brasil em orçamento público, a despesa pública na qualidade nos últimos 2 anos está subindo muito. Lula foi consciente nos primeiros 6 anos. Os 2 últimos anos ele gastou demais e está gastando ruim, não é investimento, é gasto de custeio incompressível, ou seja, Dona Dilma, seu Serra, Dona Marina, não vão poder comprimir esse gasto público. E o Ciro Gomes, até uma coisa interessante, ele, com aquela maneira dele falar, ele disse, nós temos 2 bombas relógio para daqui a 2 anos, uma bomba fiscal e outra bomba cambial, né? Que a questão do câmbio é séria no Brasil. Nós estamos com um problema cambial muito sério, o dólar está cada vez mais baixo, nós estamos perdendo mercado internacional, a indústria está com um problema muito mais sério que você possa imaginar, com concorrência da China, e o que está acontecendo é isso. Nós vamos ter uma bomba mais adiante. A questão, Maria tocou nesse assunto, e Silvio também, se você diminuir o número de impostos, você acabar, por exemplo, com o imposto
laudêmio, né, que é esse absurdo, essa taxa de marinha. Se acabar com esses tipos de tributos, você já racionaliza. O problema é o seguinte, que essas receitas cobrem despesas, né? Eu estou aqui com o orçamento de 2009, no orçamento de 2009 estava uma previsão de despesas de 1.585 bilhões. Aí para isso precisava de 585 bilhões. O de 2010 já veio com despesa de 1.738 bilhões de despesa. Aí precisava de receita. Por isso que sempre precisa arrecadar mais. Agora você tocou um ponto, Mussalem. Eu também estou com a estatística do Ministério do Planejamento, portanto é oficial. Para 2010 o orçamento prevê sua amortização da dívida, juros da dívida, dá mais de 50% do orçamento, ou seja, do que se arrecada, mais de 50% vai para pagamento da dívida e não é aplicado nem em saúde, nem em educação, nem em investimento, nem nada. E outra coisa, falam muito mal dos banqueiros privados que ganham dinheiro com essa dívida, mas se você pegar os títulos públicos, no Banco do Brasil, a Caixa está com mais de 50% deles. Ou seja, ganha o lucro do Banco do Brasil e da Caixa em cima do ganho do título público, uma boa parte, em torno de 39% a 40%, remunerada com a taxa básica de juros, essa que está em 10,75%. Deixa eu aproveitar uma coisa, talvez até... Não, eu só ia mostrar quando você falou aqui da arrecadação, o orçamento, aí eu peguei aqui, por curiosidade, uma definição de tributação. Veja que interessante. Tributação, sistema de contribuição obrigatória imposta pelos governos sobre as pessoas, as corporações e as propriedades como fonte de receita para cobrir os gastos governamentais e outras necessidades públicas. Quer dizer, o conceito, a definição está ótima, mas em cima disso, o que vai fazer? Se eu não tenho um controle dos gastos, tá certo? Então o governo sempre vai ter necessidade. E ele não entende que a partir do momento que ele tem a diminuição desse imposto, ele pode aumentar a arrecadação. Quando eu falei aqui no início que reforma tributária para o governo é aumento da arrecadação e para o empresário é diminuição de impostos, isso pode ser feito? Pode. Desde que você faça com que diminua os impostos e aumente a base. Nós tivemos aí exemplo recente com o IPI, quando ele foi reduzido, houve aumento de venda. Então quem ganhou? Ganhou o empresário, ganhou a população e ganhou o comerciante. E no final das contas a arrecadação não caiu. Não, porque veja, reduziu o IPI, isso foi a prova, você falou, super importante, veja só, reduziu o IPI de linha branca, automóvel, etc, tá? Aí quando reduziu o IPI realmente caiu. Só que como aumentou a venda, aí aumentou o quê? Aumentou o emprego, a arrecadação de previdência, as contribuições sociais. Interessante, Mary, que essa questão o governo agiu corretamente, né? Chamada política anticíclica contra uma recessão. E a redução do IPI beneficiou o setor automobilístico, a linha branca, né? Que foram os 3 setores, e a material de construção. O governo descobriu que a linha branca, ou seja, eletroeletrônicos, ou melhor dizendo, eletrodomésticos, foi o que menos repassou para o consumidor. E outra coisa, hoje se você for comprar um carro, ele está do mesmo preço de antes. Do que antes, quando estava com o IPI reduzido. Não houve, eu comprei um carro recentemente, não teve nenhuma alteração. Comprei agora em julho, é a mesma coisa de março. Eu pensei que fosse pagar mais caro. O empresário notou que ele estava ganhando mais com o mesmo preço menor. Exatamente. Tá? Isso chama-se em economia elasticidade de preço. Né? O preço é elástico, você baixa, você ganha mais. Me matem uma curiosidade aqui, por favor, e talvez os ouvintes também tenham. Como é que funcionam os paraísos fiscais? A situação de Dubai, por exemplo, onde a gente chega, foi o único lugar do mundo que eu vi ar-condicionado em parada de ônibus. Tá lá, estão fazendo agora um metrô e disse que estão em sucesso enorme porque as pessoas já estavam contentes com o serviço que o ônibus prestava. Está lá a paradinha do ônibus, você chega lá, puxa um vidrozinho, fica no ar-condicionado. Quando o ônibus chega, você pega e vai embora. E é um paraíso fiscal. Como é que isso funciona? Geraldo, acho que a gente tem que diferenciar aí o exemplo de Dubai e paraíso fiscal. Fiscal. São duas coisas. Porque o que acontece em Dubai? O que acontece em Dubai é que Dubai só tem um dono. Então tudo vai para a mesma fonte. Então tanto faz você aumentar a produção como aumentar o imposto. Então não tem, na realidade não tem imposto. Por quê? Porque tudo vai para a mesma fonte de arrecadação, que é o shake. Certo. Tá? Paraíso fiscal já é diferente. Aí eu gostaria que meus companheiros aqui falassem um pouco melhor. Paraíso fiscal, por exemplo, Caimã seria um exemplo muito bom. A Ilha Jersey, que fica ali entre a França e a Grã-Bretanha, também seria um bom exemplo. Lá no paraíso fiscal, o que chama-se paraíso fiscal é que você coloca dinheiro lá aplicado no sistema financeiro
e você não dá satisfação a ninguém da origem do dinheiro. Esse é o primeiro conceito. Não é